Alguns falam bem assim: se você tiver fé, tudo que você disser vai se cumprir. Se você não tiver fé, tudo que você não disser não vai se cumprir. Aí existe aí a confissão positiva. Os irmãos já ouviram muito bem a respeito da confissão positiva. A confissão positiva diz assim, que tudo que você diz vai se tornar realidade. Eu nunca vou adoecer, eu nunca vou pegar um resfriado, eu nunca vou ser atropelado, eu nunca vou ser uma pessoa que vou passar por necessidades financeiras, eu nunca vou passar pelo desemprego. Então, é a confissão negativa. Então, muitas pessoas ficam aí: eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou passar por aquilo, e só que tudo isso é mentira. Aí a confissão positiva é o contrário da negativa. Você tem que fazer a confissão positiva. Oh, Deus está comigo. Se Deus está comigo, o diabo não tem poder sobre minha saúde, sobre minhas finanças, sobre meus bens, não tem poder sobre minha família. E aí exagera tudo. Mas talvez nós entendemos errado a fé. Porque quando nós olhamos para esse capítulo, nós louvamos a Deus, porque pela fé Josué abriu o rio Jordão. Pela fé. Pela fé, os filhos de Israel derrubaram os muros de Jericó. E a gente aplaude, a gente glorifica a Deus. Pela fé, os israelitas atravessaram todo aquele deserto, 40 anos, não faltou pão, não faltou água. Deus providenciou tudo para que aquele povo ele sobrevivesse ao deserto. Mas quando nós olhamos aqui, irmãos, que a fé muitas vezes nos leva à abnegação, a fazer não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque a Bíblia fala sobre Moisés, que Moisés, sendo já grande, ele recusou ser filho da filha de Faraó. Você sabe o que é ser filho da filha de Faraó? Naquela época era ser herdeiro do trono. Naquela época era reinar ali no Egito. Mas ele diz a Bíblia, ele preferiu padecer com o povo de Deus do que por um pouquinho de tempo. Vocês não sabem quantos anos Moisés viveu? 120 anos. Então, olha bem, vamos supor, ele tinha 40 anos. Com 40 anos, ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Dali para frente, vamos supor que ele tinha, vamos arredondar, porque provavelmente não teria 120 anos, porque o temor a Deus, a fidelidade a Deus, a obediência a Deus alonga os anos, a longevidade de vida. As pessoas, elas cuidam muitas vezes a sua vida por não obedecerem a palavra, não obedecerem a Deus. Mas vamos considerar aí que Moisés ia fechar seus olhos para essa terra com 120 anos. Se isso acontecesse, irmãos, ali com 40 anos, ele ia governar ali, lá no Egito. Mas ele não teria as experiências que ele teria se ele recusasse ser filho da filha de Faraó. Ele negou, ele falou: eu não quero a coroa do Egito, eu não quero esse exército para mim, eu não quero esses egípcios me servindo, eu não quero as vestes reais, eu não quero as empregadas, eu não quero as concubinas, eu não quero as melhores mulheres, eu não quero o melhor do palácio, eu não quero o melhor dessa terra. Eu prefiro padecer com esse povo escravo, esse povo aí, ó, do que ficar aqui nesse palácio. E aí, irmão, se fosse você? Porque a Bíblia fala assim, que ele teve por riqueza, olha aqui, versículo 26, o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito. O que é vitupério? Ajuda, irmão, deixa eu pregar aí. Vergonha, o vitupério, a vergonha, o desprezo de seguir a Cristo, o desprezo de seguir a Deus, o desprezo de estar com um povo escravo, um povozinho pequenininho, que era reduzido à escravidão no Egito. Ele falou: não tem problema não, vou ser identificado com esse povo, porque eu sou judeu, porque eu sou de Deus, eu não vou seguir esses deuses falsos aqui. Meus olhos veem que o povo é escravo, meus olhos veem que os egípcios, eles que estão dominando, mas o meu olho espiritual vê uma coisa maior, vê o Deus invisível. O Deus invisível. Irmãos, fé é isso. Diante das escolhas, você vê aquilo que o visual não alcança. Você vê aquilo que a tua mente não consegue alcançar. Mas somente o teu espírito
espírito, aquele homem interior, consegue abrir a mente, os olhos do seu entendimento e você vê o que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Os irmãos viram o risco de Moisés. Moisés correu o risco de não participar de tantas experiências extraordinárias com Deus. Irmãos, o que é isso? Ele viu o mar se abrindo. Irmãos, o que é isso? Ele falou com um pedaço de pedra. Aí o povo está com fome, pode dar comida aí para o povo está com sede, pode dar comida. Aí quando ele falou a rocha, aquela mina de água, transbordou, comeram, beberam água. Os animais, o povo ainda ficou jogando água lá. Glória a Deus, aleluia. O povo saciou-se num deserto de dia 40 graus e vai até 42 para mais. Irmãos, você sabe o que é isso? E quando a gente chega lá nas cartas paulinas, aí Paulo fala assim que a pedra, quem era? Jesus que era a pedra. E você fala com a pedra. Você fala com a pedra, aí ele fala com a pedra. Irmãos, quem fala com a pedra aí? A pedra que os edificadores realizaram veio a ser a pedra principal, a pedra da esquina, nossa rocha, nosso fundamento. E é isso. Você pode não ter o conforto do Egito, você pode não ter o melhor do Egito, o melhor desse mundo, você pode não ser aquelas pessoas que são consideradas o bambambam, mas o teu Deus é maior do que essas coisas. O teu Deus supera tudo aquilo que o mundo pode te oferecer. Deus, Ele é maior do que todas as coisas, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé, irmãos, abre-se os olhos espirituais para agradar a Deus. O crente, por isso que a Bíblia fala assim, que Abacuque, né? O Senhor fala lá na Abacuque. Abacuque reclama com Deus e diz assim: Senhor, o que é isso? O teu povo está sendo castigado, o teu povo vai padecer, a Babilônia vai vir, e eles vão vir como gafanhotos, vão acabar com toda a terra. Mas escuta, Senhor, dá licença, o teu povo está em pecado, o teu povo errou muito, errou feio, mas o Senhor usa uma nação pior que nós para nos corrigir. Não, Senhor, tenha dó. Me explica aí, o que é isso? E diz a Bíblia que ele foi para a torre de vigia. Sabe o que é a torre de vigia? Você tem torre de vigia na tua casa? Você tem um altar de oração na tua casa? Mesmo quando você não entende, você tem coragem de dobrar os joelhos e falar: Senhor, não estou entendendo isso não. Senhor, não é possível. Porque conversar com Deus, irmãos, não é você somente chegar nele e dizer assim de forma automática, fingir que você é um servo, não. É você colocar diante dele todas as amarguras, tuas contrariedades, colocar diante de Deus e acreditar que Ele é fiel para fazer o impossível na tua vida, para fazer com que o nome dele seja glorificado, independente de qualquer decisão que Ele tomar. É a melhor decisão. Aí o Senhor foi e falou assim: não, você quer uma resposta? Escreve aí: o justo viverá da fé. E tem mais. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você quer mais, meu irmão? Ah, pastor, a dor está sendo muito grande. Ah, pastor, está faltando muito dinheiro. Ah, pastor, esse ano eu acho que todos os meses do ano eu vou terminar no negativo. Ah, pastor, mas tantas decepções amorosas. Ah, pastor, lá na empresa nunca tem uma oportunidade. Pastor, o que é isso? Eu vou fazer aniversário, vou jubilar como cooperador. Mas pastor, isso, mas pastor, aquilo, e fica reclamando. E o Senhor fala com você nessa noite: o justo viverá pela fé. E se você recuar, a alma do Senhor não tem prazer em você. Tem tantos crentes recuando, né, irmãos? Tantos ministérios hoje em dia andando para trás. Sabe por quê? Não tem fé. Não avançam, eles retrocedem. E lá no capítulo 10 de Hebreus, fala que nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação da alma, mas aqueles que avançam para a conservação da vida. Glória a Deus. Independentemente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, avança, vai para frente. Independente da luta, vai para frente. Está enfermo, volta para frente. Irmãos, a nossa visão tem que ser para frente. Mas, irmãos, ele escolheu ser maltratado. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Irmãos, você acredita o que é você hoje?
ser perseguido pelo presidente Lula? Não, se o Lula me perseguisse hoje, eu respondi aonde? Pois é, ele saiu lá do Egito e logo depois Faraó foi perseguir o nosso irmão Moisés. Foi perseguido. E com o exército, todos os carros e seus cavaleiros. E a Bíblia fala que Moisés não temeu o rei do Egito. Por que temes as lutas, as provas, as dificuldades? Teu Deus é o maior, meu. O Deus que nós seguimos está acima daquilo que você vê, das circunstâncias, dos momentos difíceis. Aleluia! E se nós formos olhar aqui, irmãos, a Bíblia fala assim que alguns não aceitaram, isso foi pela fé. Alguns, irmãos, não aceitaram o livramento. Olha, não aceitaram o seu livramento, foram torturados para alcançarem uma ressurreição melhor. Você pensou? A gente olha para a Bíblia e fala assim, esses homens, olha a nossa imaginação, abre-se a imaginação. Eles não aceitaram o livramento. Eles tiveram a oportunidade de, fugir. Falar assim, perna para que te quero. Fui. Eles falaram, rapaz, mas se eu morrer aqui por amor a Deus, pela minha fé, rapaz, eu vou ficar firme aqui. Isso aconteceu com o Jeremias, né? Jeremias teve a opção. O capitão da Babilônia chegou nele e falou assim, ô Jeremias, o Nabucodonosor falou que se você quiser ir para a Babilônia, ele vai cuidar de você. Rapaz, tu vai ter o melhor de lá. Porque eu vi você falar, aconselhando o rei que era para eles se entregarem para o rei da Babilônia. Ele está sabendo disso, E chegou até os cativos da Babilônia. Ele está sabendo de tudo. Agora, se você quiser voltar para a Babilônia, você vai ter tudo lá. Mas se você quiser ficar aqui, pode, você que sabe. Sabe o que ele disse? Ele falou, eu vou ficar aqui, porque aqui vai ficar um remanescente. Vou ser pastor dos falidos, dos pobres, dos necessitados, dos doentes, dos que precisam de cuidados. Vou ficar aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Diz a Bíblia que aqueles que ficaram com Jeremias, eles fizeram o que com ele? Lembra? Mataram o coitado. Ele falava assim, não vai para tal lugar não, vamos sim. Aí a gente quer ir para o Egito, consulta o Senhor para descer para ir. Mas eu não vou consultar, porque se eu falar a verdade, vocês não vão acreditar. Não, pode consulta aí, Jeremias, porque se você falar, a gente acredita. Tu é homem de Deus, amor. A gente acredita, vai na hora um pouquinho. Aí, irmãos, ele ora, Deus responde. E Deus fala assim, olha, se vocês ficarem aqui em Jerusalém, o rei da Babilônia vai ser benevolente com vocês. Mas se vocês descerem até o Egito, aquela cana quebrada, vocês não vão prosperar não. Vocês todos vão morrer. Vai se levantar contra vocês a fome, a peste, a espada, as doenças. Olha, o que escapar da espada não vai escapar da fome. O que escapar da fome da espada não vai escapar da guerra. E por aí vai. Acabou falando, eu sinto muito, mas só a opinião de Deus não está boa não. Acabou, irmãos, que ele insistiu tanto com aquele povo para ser obediente, que os historiadores dizem que ele morreu pelas mãos daqueles homens. Ele teve a oportunidade de ir para a Babilônia, de passar os últimos dias da sua vida, passando a aposentadoria, aposentar e ficar na vida mansa, o restinho de vida que ele tinha. Mas ele, não vou fazer isso não. Vou padecer com o povo de Deus. Então, se hoje fosse para você aposentar, onde você queria? Eu ia querer ir lá para minha chapa, lá em Minas Gerais. Eu passar os últimos dias de minha vida deitado numa rede cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ou você fazer igual Simeão, que passou todos os dias da sua vida de velhice. Não estou falando de juventude, não. Imagina a juventude que um homem desse fazia. Ele passou todos os dias da sua vida vivendo a promessa de Deus, porque Deus, o Espírito Santo, lhe revelara que ele ia ver o Messias, e que ele ia profetizar quando ele visse o Messias. Quando ele viu o Messias pequenininho, ele pegou o menino no colo de Maria, levantou e falou, Senhor, agora pode dispensar e despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a salvação do mundo. Pode matar, Senhor, agora deixa eu te entregar lá o menino para Maria e ponto, recolhe. Estou satisfeito. Mas não, a gente quer segurança nos nossos dias aqui na terra. Irmãos, deixa eu te falar um segredo. Não tem segurança nessa terra. A vida é instável.
A segurança, só existe a segurança naquele que tem fé em Deus, porque Deus não falha, Deus é imutável. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa confiança vai nos frustrar. Vai nos frustrar. E nós podemos observar que a Bíblia fala que sem fé é impossível. Não é que é quase impossível, entendeu? Mas é impossível agradar a Deus. Você pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ser mansões. Você pode ter qualquer cargo de honra, seja no Senado, no Ministério Público, Procuradoria Geral da União, seja lá onde for. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tiver fé, você se agrada. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Glória a Deus. Ter fé em Deus, irmãos, é se lançar nos braços dele e deixar os resultados com ele. Eu não sei se eu já contei para os irmãos uma vez aqui. Teve um jornalista que estava cobrindo uma reportagem de um homem que estava passando de um prédio para o outro, a altura de mais de 9 metros de altura, e ele colocou uma corda e estava andando, ó. E o vento lá em cima. Vou voltar, e todo mundo se amostrando. E aí, o que você achou, jornalista? Rapaz, tu é fera mesmo, hein? Rapaz, como é que você faz? Não, você quer treino e tal. Aí ele falou, eu vou surpreender você de novo. Aí pegou um carrinho de mão, irmãos conhecem carrinho de mão, né? Aquele lá que usa na construção, e foi lá, ó, agora eu vou lá, hein? Não, rapaz, fui lá e voltou. Aí, aquele homem equilibrista foi e falou assim, ó, vou te surpreender de novo. Agora eu vou lá e volto. Eu quero você dentro do carrinho. E aí? Não, aí pegou. Tu não confia não? Eu falei, não, eu acredito em você, mas eu confio minha vida a você. Aleluia. Sabia que tem crentes que são igual esse jornalista? Acredita em Deus, mas não confia sua vida para Deus. Não confia seu futuro para Deus. Não confia o seu amanhã para Deus. Muita gente desse jeito. Acha que Deus errou. Acha que Deus vacilou. Essa decisão, ó céu, ó vida, não. Aí fica olhando para a vida dos outros. Fulano de tal é o queridinho de Deus. Fulano de tal aconteceu isso na vida dele. Vem cá. Se lança no carrinho e deixa Deus te levar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Deixa que Deus tome o controle da sua vida. A fé é mais do que acreditar, é confiar, é se lançar nos braços de Deus. Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas amanhã minha vida vai estar em suas mãos. Senhor, o ano que vem eu também nem sei o que será, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou continuar acreditando em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, porque o Senhor cuida de mim. Irmãos, quantos acreditam que Deus está cuidando de você? Deus está no controle da sua vida, não importa o que os seus pensamentos estão dizendo agora, confia em Deus. Deus é conosco, irmãos. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está conosco, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que está com sua vida turbulenta, um maremoto, uma tempestade, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente pensa que a fé é estar no controle. Não, a fé não é estar no controle. Quem disse para você que a fé é estar no controle? Não é. A fé é perder o controle e deixar o controle nas mãos de Deus. Só isso. A fé é perder o controle e deixar o controle na mão de Deus. É isso. Isso é fé. Deixa Deus te guiar, meu irmão. O vento está balançando, o carrinho está quase caindo lá em cima e tudo. Glória a Deus. Até chupando cana se tiver uma caninha lá de carro. Mas confiando em Deus. Sabendo que se você cair lá de cima, até se você cair de lá de cima, é plano de Deus. Mas confia em Deus. Confia que Deus está no controle de todas as coisas. O salmista ele falou assim: se não for o Senhor que estivesse do nosso lado. Ele não fala, se não fosse nosso exército, se não fosse nossos lanços, se não fosse nossos sábios, consultores, os estratégicos.
de respeito, né, irmão? Engolir vivo. O diabo não tem dó de você não, viu? Mas o Senhor está com você. O Senhor está conosco em todo tempo. Aleluia. Fé, irmãos, é isso aí. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 21. Alguém lê, por favor. Mateus 19, versículo 16 e versículo 21. E eis que vindo alguém disse: Ó mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue. Irmãos, olha bem. O homem chegou para Jesus e perguntou: Ô mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você é uma pessoa assim, eterna. Ele queria estabilidade, irmãos. O Senhor fez a pergunta errada porque ele não estava querendo uma vida eterna. E ele achou, irmãos, que tudo aquilo que ele tinha, ele conseguia pelos seus braços. É tanto que Jesus disse, falou assim: não, você não leu as escrituras? Eu falo, o que está lá, o que está escrito? Não matarás, não roubarás, não rapaz e mãe, não furtarás. Não, irmãos, eu já estou salvo, eu já estou. Se depender disso, eu já estou salvinho de maré desse. Só o bolo. Aí você falou: não, te falta uma coisinha, só pode. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e tu vem, terás um tesouro no céu e segue. E você acredita o que aquele homem perdeu? Ele perdeu um tesouro no céu. Um tesouro no céu. A única pessoa para quem Deus ofereceu um tesouro no céu foi esse homem aqui, o homem rico. Você acredita? Irmão, o que é isso, irmão? E se fosse tu? Aí ele foi falando: não, eu já tenho minha aposentadoria garantida, eu já tenho minhas empresas sob controle, eu já tenho meus armazéns tudo turbinado, cheio, isso, eu já tenho meu plano de saúde nessa terra. Jesus, escolhe outro aí da multidão, qualquer um, porque eu fui. A Bíblia fala que ele se retirou alegre, triste. Sem Cristo você pode ter dinheiro, mas não tem felicidade, não tem alegria, que é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo dentro de você. Glória a Deus, obrigado. Tem gente, irmãos, que está sem alegria, sem a paz de Deus. Tem dinheiro, irmãos, e não tem alegria. Sabe o que é isso? Irmãos, tem o melhor dessa terra, mas não tem paz. Tem tudo que ele quer. Porque ele olhar assim, desejar, ele pode até comprar. Mas ele não tem Cristo, irmãos. Se você tem Cristo nessa noite, volto a dizer, quem tem Jesus tem tudo. Confia em Deus, confia. A gente, volta a dizer, a gente quer estar no controle de tudo. Você não está no controle da sua vida não, meu. Não pode acrescentar um dia de vida a mais no seu calendário. O salmista falou assim: que os meus dias foram escritos por ele. Os dias já foram escritos, sem que nenhum deles ainda houvesse. É profundo, hein? Bom, o dia do meu falecimento, espero que daqui 50 anos, já está escrito lá no livro de Deus. Tu acredita nisso? Que bênção! Eu me lembro, irmãos, que meus filhos sempre fui desse jeito. De vez em quando a gente até rola lá, abraçando um ou outro, brincando. Mas como os meninos eram menores, aí sabe o que eu fazia? De vez em quando colocava eles no muro. Ou então em cima do sofá e ficava deitado no chão e falava: pula que vai pega. Já fez isso? Aí são besta, né? São doidos. Aí eles olhavam assim, se teve algum Silas até irmão, criava um impulso. Eu falei: tá fé, soltar esse menino. Eu olhava assim, bater a parede, já era. E os bichinhos não pulavam. Aí eles foram crescendo, aí eles foram. Perde a confiança. Assim somos nós, na fé, na caminhada. A gente acredita em Cristo para tudo. Aí, ao invés de amadurecer e pegar uma confiança maior, a gente vai ter mais cuidado. Quer ter um controle. A gente passa a ter um controle. Se eu não controlar, deixa eu ver o que eu estou vendo. Bom, escuta só. Se Deus mandar você sentar e tiver a cadeira perto, pode sentar, irmão, que a bunda não vai bater no chão, não. E se bater, bate feliz, sorrindo. E foi Jesus que mandou. Você tem que passar a acreditar em Deus. Confia no Senhor. O problema
o controle das finanças, o controle do emprego, o controle sobre os filhos, o controle da esposa. Não, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não tenho controle nem da minha vida, mano. Quanto mais da vida da minha esposa. Só irmãozinhos ele pode ser. Tem, mas pode ser que é elogiando também por morar na casa dela, mas moeda também por irmão Vaz. Olha lá, o irmão Getúlio ele é mais sério, eu acho que ele domina as paradas lá. Mas eu não controlo nem a vida dos meus filhos, nem a minha vida. De quando eu falo, eu fiz essa besteira mesmo. E a minha esposa chegou em mim e falou, mas tu é besta, hein? Eu falei, que eu sou eu. Como é que tu cai numa dessa? Ontem mesmo, uma pessoa que me deu golpe já me ligou ontem. Aí queria, ela falou, tu vai entrar nessa que não vai? Dessa vez não. Atendi. E desse jeito. Então, irmãos, a gente tem que saber que nossa fé em Deus é independente do que vai acontecer amanhã. Confia, Deus cuida, Deus trata de você, Deus está no controle. Fé não depende daquilo que você vê, não. Nós inventamos, irmãos, algumas coisas que Deus falou, muitos de nós, inventamos algumas coisas que Deus falou, e aí, irmãos, a gente quer que aquilo que a gente inventou, que Ele disse, se cumpra e que Ele tem a responsabilidade, e assim embaixo, né? Senhor, o Senhor falou na tua palavra, isso, então vai, irmãos, e a gente fica acreditando nessas coisas. Deus não tem responsabilidade sobre aquilo que Ele não falou. Gênesis capítulo 3, lá o que fala? Que olha, irmãos, o diabo, a serpente, irmãos, já sabia o que Deus tinha dito. Por que, irmãos, a serpente sabia? O diabo é onisciente? É onipresente? Porque o diabo tem um menino lá por detrás. Ou então porque o diabo ouviu os dois comentando, Adão e Eva. Adão falou, minha filha, toma cuidado, porque você sabe que Deus falou aqui, ó, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas aquela árvore ali, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então o diabo ouviu, né? Aí olha o que o diabo falou. Ele falou, o que foi que Deus disse? O Deus de vocês é o Deus da proibição, é o Deus do nada pode? Ele falou assim, que não pode comer de nenhuma dessas árvores aí, vamos supor, 1.500 árvores, 2.000 árvores, nenhuma dessas. Olha o que o diabo distorce. Aí ela falou, não, deixa eu te corrigir aqui, moço, não é assim não. Sabe, Deus falou assim que eu posso comer de tudo, menos de uma. Aí o diabo falou, não, para de confusão, moço. Não, você pode comer, porque Deus está com medo. Porque no dia que você comer dela, você vai ser mais sabido que Deus. Você vai entender as coisas. Não é isso que o diabo continua fazendo? O diabo tapa a nossa mente para aquilo que a gente tem e abre nossos olhos para aquilo que não tem. O diabo sempre faz isso. Quem tem um corpo de violão, olha para quem tem riqueza, tem fartura. Eu não tenho. Já que quem tem fartura e às vezes é gordinha, olha por quem é magrinha, que não tem tanto dinheiro assim. Olha, se eu tivesse corpo esperto, olha, se eu tivesse. Sempre é o contrário. O diabo fecha a nossa mente para a gente ter e focar naquilo que a gente não tem. E aí a gente coloca a nossa fé para a gente obter aquilo que Deus não nos deu. Mas aquilo que Deus me deu, talvez não vai te dar nunca. E aquilo que Deus te deu, talvez não vai te dar nunca também. Aí você eu admiro muito os empresários. Admiro. Porque eu me quebrei e rachei. Aí irmãozinhas ali, ó. Irmão Jair, empresário aí, irmão Júlio. Pastor Gleice. Até hoje. Mas eu quebrei e rachei. Agora eu vou olhar para a vida deles, vou ficar com inveja. Porque Deus fez isso, eu vou desviar. Senhor, tenha dó de mim. Senhor, o que é isso? Aí o crente olha para a sua família inteira, abençoada. Está com a sua esposa, com seus filhos já estudando, família formada, pagando sua casinha. Está uma bênção, tudo mil maravilha. E vai olhar para a mulher dos outros. E acha que pode ter aquilo que não é dele. Aí o diabo ainda só como ouvido, ela não vai saber como se tu fizer o que eu te disser. E ainda coloca a fé. Tudo que quiseres vai acontecer, inventa versículo na Bíblia. O diabo tentou isso, irmãos, até com Cristo, vocês não sabem, né? O diabo conhece a Bíblia, só qual é o problema? O diabo ele introduz a dúvida na sua vida. E aí é que a gente cai no cavalo.
Então, irmãos, nessa noite, não fica olhando o que você não tem, não. Olha o que Deus já te deu. E Deus tem muito mais para você. Se você continuar firme na presença de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Estamos terminando? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Pastor, eu seria uma águia. Eu tenho uma visão ampla, mentiroso. Eu tenho uma visão, pastor, de águia. Às vezes tem a visão de águia, o que é ruim, né? O que não presta. Então, pastor, eu seria um leão, porque eu defendo os meus direitos como. Pastor, eu seria um urso, porque eu me sinto forte, estou na academia. Mas vem cá, se você fosse um animal, sabe o que Deus diria? Qual animal você seria? Uma ovelha. E sabe qual é o superpoder da ovelha? Superpoder. Não tem o superpoder do super-homem? Que tem a criptonita, que é, né, o seu ponto fraco? Pois é. Não tem o superpoder do Flash, que é andar rápido? Sabe qual é o teu superpoder como ovelha? Seguir teu pastor. Teu superpoder. Que bênção, Senhor. Você não segue Cristo que você chega no céu. Não, Deus garante. Eu garanto pela palavra de Deus, segue Cristo que você vai seguir e você vai chegar no céu. Irmãos, nós temos que tomar cuidado que muitas vezes o nosso superpoder tem que ser o carro das ovelhas. Dizem aí, né, os biólogos, os que estudam os animais, diz que a fraqueza da ovelha é não enxergar direito. Aí por isso que elas têm que ficar juntas. Por quê? Porque elas seguiam pela voz do pastor. Aí de vez em quando uma ovelha está lá, né, se desgarrando, ele vai lá com a vara, com o seu cajado, coloca ela no caminho e por aí vai. Os irmãos sabem que de vez em quando o pastor quebra as pernas das ovelhas, sabe para quê? Porque ela é teimosa demais. Ela sai do meio do caminho e ela vai ter que quebrar para o pastor levar aquela ovelha do colo, cuidar dela, aquela ovelha acostumar com o cheiro do pastor e acostumar com a companhia do pastor, a se relacionar com o pastor, comer da mão do pastor, fazer tudo através do pastor. Quando ela sarar, ela não consegue ficar longe do pastor. Sabe que tem uns crentes que Deus de vez em quando quebra a perna? Será que Deus vai precisar quebrar minha perna? A sua perna? Para a gente andar mancando, só ir para onde Ele quer? Fé é isso. Sem acreditar. Tem crente que está com a perna quebrada. Talvez a perna financeira. Talvez a saúde. Talvez algum momento difícil que esteja passando. Nos relacionamentos. Eu não sei qual. Mas confio em Deus. E talvez não está nem com a perna quebrada. Está igual Jeremias. Obedecendo e indo para um lado e para o outro. Cada caso é um caso, né, irmão? Mas a fé está firme em Deus. Está inabalável. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala assim: deixando todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia. Que embaraço é esse que está te travando, meu irmão? Travando seu ministério, sua vida emocional, travando sua crença, a sua fé em Deus. Que embaraço é esse? Tu não vai para canto nenhum desse jeito. Se for preciso, não tira TikTok, internet, Netflix, novela, tira o que for preciso, academia. Fica com um copo de baleia, deixa de correr, mas fica crente, irmão. Fica firme, irmãos. Firme na promessa, tira esse embaraço que tão de perto te rodeia. E a Bíblia fala, nós temos por testemunha essa nuvem aí atrás, ó, no capítulo 11, capítulo 12 fala, olha essa nuvem aí, ó. Com quem você se identifica com esses que estão aqui, ó? Você se identifica com quem? Eles deixaram os embaraços. Para Moisés, irmãos, ser filho da filha de Faraó e ser rei do Egito era o quê? Embaraço. Era pecado. Pecado. E qual é o teu pecado? É focar teu olhar em algo que Deus não está. Esse é o teu pecado. E tem gente preso por teias de aranha, achando que seu futuro vai ser garantido pela sua vida, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que Ele faz. O nosso futuro está na mão de Deus. Nosso futuro é a eternidade. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu. Tomando, por exemplo, o exemplo de Cristo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
cruz, as dores, a aflição, por aí vai. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Não, tem gozo que está proposto a você. Tem vitória para a tua vida. Tem bênção para você. Tem uma vida eterna com Deus lá no céu. Talvez, irmãos, alguns de nós não vamos ter muita vida mansa nessa terra. Talvez não. Mas, irmãos, lá no céu a gente tem um gozo profundo para ser alcançado. Um futuro de glória, promissor, glorioso, mar de cristal, moradas lá no céu. Glória a Deus, aleluia. E ainda digo mais, alguns de nós ainda vamos ter visões do céu do que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala assim que alguns experimentaram o gozo da vida futura. Tem alguns que experimentam o gozo da vida futura. Interessante, né? Pastor Wilson Donizete, já estou terminando. Pastor Wilson Donizete, ele fala que na época que ele estava em Roma, ele disse assim que estava entrando num lugar que era tão lindo, maravilhoso, e ouvia aquela música toda que poderia entrar, aquela coisa gostosa e tal. Aí de vez em quando alguma coisa ali puxava para trás. Se entrar mais um pouco, você não sabe mais não, você não vem para trás. Então eu acredito que ele experimentou um gozo da vida futura. E alguns de nós vamos experimentar para saber que o que está preparado para nós não é ilusão, é de verdade. É de verdade. Amém? Que Deus abençoe a você e a toda a sua casa. Pegue essa palavra no seu coração. Talvez a sua fé vai te levar a padecer, a perecer, mas em nome de Jesus fica firme, forte, constante na presença de Deus. Essas heresias que você tanto já ouviu sobre fé, sobre estar na presença de Deus, é mentira. Deleta tudo e acredita na palavra. Na palavra. Não acredita em heresia e em axiologia de ninguém. Pode ser até mesmo, como disse Paulo, ainda que eu, ou se um de nós falar alguma coisa que esteja fora da palavra, seja considerado amado. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, enche os teus céus aqui na tua presença. Nossas palavras são fracas para expressar a potencialidade da tua palavra. Meu Deus, o poder que a tua palavra pode gerar em nós através da fé, através, Senhor, da revelação da mesma. Mas o teu Espírito Santo está aqui nessa noite. Continua falando nos nossos corações, em sonhos, em visões, em hinos, enquanto os teus servos estiverem no ônibus, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, que a tua palavra, o teu Espírito Santo continua reafirmando a fé dos teus servos em ti. Ó grande Deus, abençoa aqueles que também vão estar ofertando, dizimando na tua casa, prospera cada um de nós.